Aleluia. Quem é que está cheia da glória de Deus aí nessa noite? Será que você pode estender as mãos ao alto e dizer assim: Senhor, eu me rendo? Será que você pode sacudir a bandeirinha branca dizendo assim: eu me rendo? Eu cansei de fazer do meu jeito, Senhor. Eu estou me rendendo à tua forma de agir. Eu já entendi que não é do meu jeito. Quantas vezes eu quis fazer do jeito que eu quis e quantas vezes eu me machuquei por conta disso, Senhor. Espírito Santo, olha as mãos levantadas. Nós estamos dizendo: nós queremos do teu jeito. Do teu jeito é melhor. Nós queremos andar na tua agenda, não na nossa agenda. Nos ajuda, Senhor, mesmo quando planejamos, a esperar que a resposta certa é aquela que vem dos teus lábios, é aquela que vem do Senhor. Espírito Santo, você sabe que eu não sei ministrar, que eu preciso de Ti, que eu preciso da Tua graça. E agora eu me coloco disponível, Senhor. Eu me coloco disponível ao agir do Espírito Santo. Espírito Santo, toma o controle dessa reunião agora. Toma o controle dessa reunião agora, Espírito Santo. Ao redor desse prédio aqui, anjos com espadas desembainhadas de fogo. Aqui nesse lugar, só o Teu Espírito fala. Só o Espírito de Deus tem voz nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo poder do Teu nome. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele porque Ele é digno. Amém. Você pode aí conseguir um lugarzinho para se assentar. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Uma honra para mim estar nessa terra. Eu não contei ontem a gente teve uma pré-conferência. Ontem nós tivemos a formatura das alunas do Casa de Isabel. Tem alunas do Casa de Isabel aqui? Glória a Deus. Há 40 anos atrás, meu tio veio morar nessa terra. Hoje ele já é americano e mais 3 tios meus moram aqui em Boston. E eu lembro que eu tenho uma tia que fez seminário em Pindamonhangaba, São Paulo. E há muitos anos atrás, também eu acho que há 35 anos, ela largou tudo lá no seminário e veio para essa terra. E eles vieram com um objetivo para essa terra. E desde que eu sou criança, eu acho que eu tinha 6 anos, não sei, 4 anos, quando eles vieram para cá. E o Senhor, quando eu pisei em Boston em 2019, Deus falou assim comigo: eu estou remindo, escute isso, eu estou remindo a tua família nessa terra. Você está pisando aqui por outros motivos. Eu estou te trazendo para essa terra com um propósito meu. Escute o que eu vou dizer para você. Você está pisando nessa terra. Talvez você não é aqui de Boston, você é de outro lugar dos Estados Unidos, mas escute uma coisa: você está pisando aqui. Você está remindo lugares da sua casa aqui. E eu estou muito feliz porque hoje eu estou aqui com a minha filha, que está aqui, a Vitória. Que é a minha Vitória. A Vitória, ela nasceu após a nossa separação. Quando deu 1 ano e meio de casado, nós nos separamos por 4 meses. E eu falei: eu não quero mais ficar casada. Nosso casamento foi totalmente destruído, a nossa vida foi totalmente destruída. Só que se você olhar para essa palavra aqui, você vai ver que Deus é um Deus de segunda chance. E Deus olhou para o nosso casamento, olhou para a nossa vida e disse assim: não acabou. Depois de 4 meses, nós decidimos dar uma chance um para o outro. E foi a melhor coisa que a gente fez. As pessoas falam para mim: ai, pastora, ora pela minha restauração. Eu penso assim: Jesus, ela não sabe o que está pedindo. Porque uma coisa é você decidir voltar e outra coisa é você ser restaurado. E nós passamos 1 ano nos perguntando por que nós voltamos. E de manhã era: por que eu voltei? À noite, ainda bem que eu voltei. Aquelas oscilações que a gente sabe que relacionamento tem. E o Espírito Santo foi nos curando, nos curando. E um dia, depois de 1 ano que a gente tinha voltado, eu estava no centro da minha cidade, Criciúma. E andando por Criciúma, Deus falou assim comigo: está no teu ventre uma menina que se chama Vitória. Eu assim: eu tô grávida? Tá grávida. Uma menina que se chama Vitória. E ele falou: vai ser uma menina linda. E todas as vezes que as pessoas falarem Vitória, você vai lembrar da vitória que eu dei a você.
E a primeira vez que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu estava grávida de 8 meses da Vitória. Eu lembro que eu fui batizada com o Espírito e as pessoas me segurando para mim não me machucar. E dentro do meu ventre, a Vitória foi uma palavra profética que se cumpriu e tem se cumprido. E eu digo que a gente como mulher, a gente completa aquilo que Deus nos deu quando a gente vê nos nossos filhos. Quando você vê uma continuidade dentro da sua casa. E eu lembro que quando a Vitória nasceu, eu fui tentar ser profissional de novo, trabalhar, e Deus falou assim comigo: não, você vai largar a sua profissão, você vai largar qualquer coisa, eu quero que você fique dentro da casa com ela por 4 anos. Eu lembro que com 4 anos ela falou assim: eu queria ir para a escolinha. Aí eu falei: será que chegou a hora, meu Deus? Porque por 4 anos essa menina ficou comigo dentro de casa. Ela não é parecida com a professora, ela não é parecida com a minha mãe, ela é muito parecida comigo. Ela é muito parecida comigo e com meu marido, porque ela via todas as vezes quando nós nos jogávamos no chão. Se eu ia numa escola missionária, ela estava junto. A gente fez escola do clamor, ela estava junto. Sabe, não deixe trazer o seu filho para a igreja. Ah, porque ele não fica, ele está inquieto. Traga. Deixa que ele fique inquieto. Quantas vezes a Vitória chorando me chamava, eu lá no chão, babando: mãe, tô com fome. Você queria ficar com Deus, mas a gente se levanta e a gente sabe que a adoração também é da comida do filho, da fralda. Você começa a aprender que a adoração vai muito mais além do que rituais, do que aquilo que você tem vivido. E aí, para nos coroar, veio a Isabela, que está por aqui, que tem 6 anos, e o meu marido, que está aqui também, e que Deus tem feito na nossa vida depois de tantos anos. Eu lembro que outro dia eu passando de carro na frente da Abba Pai, nós somos pastores da Abba Pai Church lá em Criciúma. Quando nós estávamos passando pela Abba Pai um dia, eu falei: meu Deus, o que o Senhor está fazendo? E o Senhor falou assim comigo: quando o diabo tentou destruir o teu casamento, não era o teu casamento que ele queria. Ele queria o fruto do teu ventre e aquilo que eu estou fazendo. Às vezes você pensa que o diabo quer destruir a sua vida, que é só uma questão de sentimento. Não é. Você está aqui, você não tem noção, daqui a 50, 60 anos, os seus netos talvez estarão posicionados nas nações, em Deus, porque um dia a avó deles se posicionou em Deus. Você, quando eu olho para você, eu não vejo só essa plateia aqui, eu vejo uma grande multidão de mulheres, homens e mulheres. Eu tive a honra de estar em Londres semana retrasada, e eu disse: me leva para a casa de John Wesley, na capela e na casa dele. Quando eu entrei lá, coisa mais linda, fiz igual Billy Graham. Me ajoelhei no mesmo lugar e disse: faz mais uma vez. Tá lá os escritos, a Bíblia. Eu falei: faz mais uma vez. Só que quando eu tô saindo, que eu olho pro quadro, Susana Wesley tá lá. E um escrito bem grande: a mãe de John Wesley. Aquela mulher alfabetizou os filhos com a Bíblia. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre o que uma mulher posicionada, o que uma mulher conectada corretamente pode fazer. Eu estou aqui também com a minha amiga Moana. A gente fez Escola do Clamor em 2007 juntas, ela falou aqui. Muita gente fala, tem muita conexão entre vocês duas. Tem gente que se assusta. E realmente é uma conexão que é do Senhor. É tão do Senhor que a gente vai passar o Natal em Orlando. E ela também vai. A gente vai passar na mesma região. E eu falei: são coisas que só o Espírito Santo faz. Eu vou falar sobre isso hoje. Uma coisa é você andar na sua conexão, nos seus sentimentos. E a outra coisa é você pegar os seus relacionamentos hoje, entregar para Deus assim: Senhor, faz a limpa e me conecta com aquilo que o Senhor quer. E eu vou falar hoje sobre mulheres conectadas. Essa palavra nasceu de uma faxina. Outro dia eu estava numa loja que eu gosto muito, a Zara. Quem é apaixonado pela Zara aí? Eu estava prestes a ir para um grande desafio. Escute, Deus vai te desafiar. Eu falei isso ontem. Se você pode ter certeza de algo na sua vida, é que Deus sempre vai te desafiar. E eu tava, sabe quando você tá sorrindo de nervosa? Tipo assim. E quando eu tô nervosa, eu começo a ficar rindo sem parar. E eu tava assim na loja, rindo, mas eu tava muito nervosa, porque aquela noite me esperava um grande desafio.
Eu ia ministrar num retiro para pastoras e líderes. E eu falei, Deus, o que eu vou falar lá? Tem mulheres que têm muito mais bagagem do que eu. O que é que o Senhor está fazendo comigo? E o diabo, é hoje mesmo que tu vai ser envergonhada. E eu dizia, meu Deus, me ajuda. De repente, como é bom você ter conexões saudáveis. Uma ligação de um dos meus mentores no meu telefone. Eu falei, atendi na hora. Eu falei, o que houve? Nunca me ligou. Onde é que você está? Eu falei, não, eu estou por aqui. Para tudo que está fazendo agora, porque tem uma palavra para você hoje. Eu falei, eu parei tudo e falou assim para mim. O Senhor, a próxima geração de homens e mulheres que Deus vai levantar, são homens e mulheres que vieram de lugares improváveis e escuros. Eles não tiveram base. Eles não tiveram estrutura. Muitos vão ser igual Moisés, vão dizer, mas eu sou gago. Eu não tenho nem facilidade para falar. Eu não tenho habilidade natural para exercer esse chamado que o Senhor está fazendo. Como que eu vou libertar? Olha a minha situação, estou fugitivo dentro do deserto. Mas são exatamente esses lugares de desertos e de poços que eles são lançados, que eles vão pegar as palavras que vão ser geradas dentro do ventre deles, do interior deles, e vai vir para fora. Hoje, enquanto a Moana ministrava, eu lembrei dessa palavra, porque é justamente quando alguém ministra com autoridade daquilo que viveu, é diferente. Eu podia dar vários passos aqui. A Bíblia é riquíssima. Hoje você compra a Bíblia da pregadora pentecostal, sabia? Com os esboços prontos, é verdade. Você compra coisas prontas, mas escute. Aquilo que é gerado no Espírito é carregado de autoridade. Na época de Jesus, muitas pessoas falavam. Mas sabe, olha o que o povo diz. Ele fala palavras tão simples, parábolas tão corriqueiras da nossa vida, mas quando ele abre a boca, ele tem autoridade. É diferente quando você vê alguém autorizado por Deus liberando palavras. Aquela palavra cura, aquela palavra também fere, aquela palavra corta o que precisa ser cortado. Tem autoridade de Deus. É por isso que quando a reunião de mulheres lá em Criciúma começou a crescer, é que engraçado que Deus faz realmente com as pessoas que estão fugindo mesmo. Quando a reunião de mulheres começou a crescer para 300 mulheres, começou com 10 na sala da minha casa, mas quando chegou ao ponto de 300 mulheres, eu quis me auto-enganar. Ok, Deus, que lindo, que maravilhoso. Mas agora eu sei que agora vai vir menos pessoas, é só tipo assim, uma empolgação das mulheres, né? E Deus assim para mim, não, vai aumentar. Eu cheguei para meu marido, agarrei ele, mas não para aquilo que você pensa. Agarrei meu marido e falei assim, amor, deixa eu te falar uma coisa, eu quero fazer uma aliança contigo. Se eu estou ali ministrando porque eu sou tua esposa, eu quero que tu me arranque agora desse lugar. Se eu não tenho autoridade para ministrar, se eu não tenho palavras, se eu sou uma vergonha, me tira. E ele falou assim para mim, amor, eu vou te dizer uma coisa, se isso já tivesse acontecido, eu tivesse visto, eu não deixaria tu passar vergonha. Muitas vezes, você lembra quando Davi coloca Urias na frente da batalha? Para Urias aquilo foi uma baita promoção. Olha como o rei confia em mim. Ele me colocou no lugar onde a batalha é mais feroz, com certeza é porque eu tenho autoridade para estar lá. É porque eu tenho capacidade para estar lá. A verdade é que aquela exposição foi para matar. Outro dia eu vi uma pessoa incentivando a outra a estar no lugar que não era para ela. Na hora me veio essa palavra, eu chamei essa pessoa e falei, cuidado. Ainda que Davi seja Davi, ele pode ter outros tipos de intenções por trás de colocar você na frente. Cuidado. Sempre se pergunte, esse é o meu lugar, eu devo estar aqui, o Senhor me chamou para isso. Porque se Ele te chamou, eu vou te dizer, vai ter tanta autoridade sobre a sua vida. A sua boca vai derramar tanta autoridade de Deus, tanto mel do Espírito, tanta graça. Não tem outro lugar. E eu queria falar um pouco sobre conexões de Deus. Por que elas são tão importantes? Essa conferência é mulheres ativadas. Mas uma mulher só é ativada, só existe ativação se existe o quê? Conexão. Você vai ver vários instrumentos aqui ativados, ligados, mas se você for olhar, não dá para esconder as conexões e os cabos. Não dá para esconder. Nós vivemos num reino de conexões. Deus é um Deus que nos conecta.
depois desse grande avivamento entre as mulheres, porque eu creio que é um avivamento entre as mulheres. Existe um movimento entre as mulheres muito lindo. Eu gosto muito do Low Ingle, é assim que se pronuncia. Ele disse que, eu estava ouvindo uma ministração dele, aquilo tocou profundamente meu coração. Ele estava falando dos grandes movimentos de avivamento que já visitaram o mundo. E ele falou que teve um que foi entre os jovens, né? O país de Gales foi muito entre os jovens. Você via crianças profetizando, você via adolescente. Rick Joyner mesmo veio dizer nos anos 80 que aquelas pessoas que iam sacudir a nossa geração agora não tinham nem nascido ainda. Alguns eram bebês do que nós estamos vivendo hoje. Mas Low Ingle, ele recebeu uma direção de Deus. O Senhor falou para ele assim: vai para as montanhas, porque eu quero falar com você. Todas as vezes que Deus quiser te entregar algo, talvez Ele vai te separar do bando e dizer: fica sós. Por isso que eu sou tão fã dos retiros. Como é maravilhoso você se retirar. Às vezes não vai ter um retiro da sua igreja, mas faz o seu próprio retiro. O meu sábado inteiro eu vou estar com Ele. Eu estou me retirando das minhas atividades, da minha vida, do cotidiano, porque eu quero ouvi-lo. E Deus fala. E ele disse assim aí o Low Ingle ouviu de Deus falando assim para ele: filho, o próximo avivamento que vai varrer as nações são através das mulheres. Eu estou tocando um chofar na cozinha dessas mulheres. Eu estou chamando essas mulheres para sacudir a nação. Escuta, se você for construir hoje uma casa, quem você vai chamar para construir? Um pedreiro? Quem foi que Deus chamou na Bíblia de pedreira? De edificadora. Ele tem um sonho para construir, ele precisa das edificadoras. Ele precisa das mulheres que têm a habilidade de construir. É por isso que o diabo, se ele conseguir fazer você colocar a sua mão, porque a Bíblia diz que a sábia constrói, mas a tola com as próprias mãos destrói. Quando você coloca a sua mão, você é tola. Você destrói. Mas quando você deixa Deus construir através daquilo que Ele trouxe sobre a sua vida, você vai ver o que você nunca viu. Bom, eu tenho pensado sobre isso. A Bíblia está repleta de conexões. Eu ministrei essa palavra numa quinta lá. Nós ficamos extasiados depois, porque como nós vimos a realidade. Eu sempre digo que eu não sou uma itinerante, eu sou pastora de igreja local. Eu sei o dia a dia da igreja local. Eu sei ouvir os mesmos problemas daquela pessoa durante anos, a vida inteira. E eu dou o mesmo, né? Eu dou o diagnóstico, o tratamento. Ó, o diagnóstico é esse, mas se você fizer isso, vai dar tudo certo e vai mudar. E aí a gente vê a pessoa não tomando posição, a pessoa não fazendo, durante anos a fio, vivendo a mesma vida. Nós somos treinados. Mas eu tenho visto como Deus levantou as mulheres, agora Ele está as conectando. Existem conexões poderosas que Deus precisa fazer. E eu queria colocar aqui: estar junto não significa estar conectado. Eu vou repetir: estar junto não significa estar conectado. Eu queria que colocasse aquela imagem que a gente tem aqui dos fios. Me ajuda aí, povo. Aí. Lembra da faxina? Eu fui limpar minha casa e na gaveta do home tinha um monte de fio. Falei: vou dar um jeito nesses fios. Sabe, todo mundo vai jogando aquele fio. E eu peguei uma caixa, coloquei todos os fios ali. Falei: eu vou amarrar fio por fio, vou etiquetar. Esse aqui é fio disso, fio daquilo outro. Mas quando eu olhei para aquela caixa cheia de fios, me veio o pensamento assim: ó, estar junto não significa estar conectado. Os fios estão todos dentro de uma caixa junto, mas totalmente desconectados. Eles não têm nem entradas para se conectar, eles não têm nem conexão. Quantas vezes, você sabe do que eu vou dizer, dentro das igrejas, nós estamos dentro de uma caixa sem conexão nenhuma. Totalmente desconectadas, totalmente perdidas uma da outra. Você não tem noção do movimento que Deus colocou no meu coração. Quando a reunião de mulheres começou a crescer, você tem que entender uma coisa: Deus, Ele faz diferente. Às vezes nós nos apegamos, sabe o quê? A métodos. Nós como evangélicos amamos métodos, amamos formas de fazer, amamos fórmulas. Mas eu quero te dizer, se você quer caminhar com Deus, abandone as suas fórmulas. Abandone o jeito de fazer, ouça o Espírito Santo.
E quando a reunião de mulheres começou, eram 10 na casa, nós conseguíamos ler um livro juntas, nós conseguíamos estudar juntas, nós conseguíamos orar umas pelas outras, ouvir o testemunho. De repente, 2.500 mulheres, você não consegue nem saber se aquela pessoa realmente está indo. E eu comecei a me assustar, eu falei, Deus, eu não quero perder a essência daquilo que o Senhor me deu. O que eu vou fazer agora? Multidões e multidões vindo, e Deus falou assim comigo, filha, Jesus, você vai fazer um cafezinho da tarde, só que você não vai estar na frente. Você vai sair, você vai pegar esse projeto, você vai gestar ele e você vai colocar na mão de outra pessoa. Quem que eu chamei? Uma mulher conectora. Eu chamei uma mulher conectora, falei assim, vem cá, chama as mulheres para a mesa da tua casa. Comece a estabelecer conexão e vai haver um novo discipulado agora que vem das mesas. E eu lembro que ela falou assim para mim, pastora, vem comigo, pelo menos na primeira reunião. Eu falei, se eu for, Deus vai me fulminar na tua mesa. Aprenda uma coisa, delegue, escute. Vocês lembram quando os apóstolos, eles começaram a servir as mesas? Lembram disso? Está em Atos 6, se eu não me engano. E de repente começou a haver o quê? Confusão. As viúvas gregas começaram a discutir com as viúvas israelitas, porque parece que estava havendo uma injustiça. E realmente, quando você, escute, quando você não tem mais tempo para algumas coisas, quando Deus começa a te levar para outro nível, escute, se você não obedece e não segue a nuvem, vai começar a dar confusão. E quando eu comecei a ver aquelas mulheres dispersas, Deus me lembrou dessa palavra. E os apóstolos tomaram uma decisão. Não podemos mais servir as mesas. Nós vamos nos dedicar ao quê? A oração e a palavra. Um fundamento. Quantas pastoras e ministras estão aqui hoje? Talvez você vai começar a ter que delegar. Para você se dedicar à oração e à palavra. Quantas pastoras estão cansadas, sobrecarregadas, ministras, que é só na casca. Ela está só no cheiro, não tem mais nada. Deixa eu te falar uma coisa, não existe abastecimento em movimento em lugar nenhum. Não inventaram abastecimento em movimento. Um carro para abastecer precisa parar. Um avião para abastecer precisa parar. Tem grandes, escute, um avião conecta um continente ao outro, mas ele pode cair sem conexão, sem abastecimento. Deus está falando assim para você, ei, começa a delegar. Talvez vai ser algumas coisas que você começou e você vai ter que entregar, para você voltar para a oração e para a palavra. E olha o que eles fazem, nós vamos chamar homens fiéis, cheios do Espírito Santo, íntegros, para servir as mesas. E entra aí a conexão. Mas a primeira conexão que nós precisamos recuperar antes de falar de qualquer conexão é recupere a conexão com Deus. Talvez é exatamente assim que você se sente. Você se sente desligada. Você se sente fora de conexão com o Senhor. E eu vou confessar para vocês aqui, eu vou rasgar o meu coração. Esse ano para mim foi um ano muito difícil. Foi um ano que, eu não sei para você. Eu digo sempre que o ano mais difícil da minha vida foi 2011. Igual aquele, graças a Deus, nunca mais aconteceu. E eu espero que nunca mais aconteça. Mas 2021, 10 anos depois, um ciclo que se fecha. De novo um ano difícil. Um ano que eu perdi a Tereza. Meu Deus. Aquela pessoa que é o teu porto seguro, que é a tua mesa cheia, que é o teu carinho, o teu coração. Tá tudo bem, vai descansar. Aquele tipo de gente que te olha. Eu perdi a Tereza, 50 dias de UTI por causa do Covid. Teve um dia que eu fui para a laje da minha casa. Eu falei, Deus, não faz isso comigo. Não tira a Tereza de mim, Senhor. Me dá mais uma chance. E quando a Tereza se foi, eu lembrei de várias vezes. Ela mandava fotinho das rosquinhas dela fritinha, do cafezinho na mesa, assim, vem tomar um cafezinho comigo. Mas eu estava correndo. Como pastora de igreja local, como mãe, como esposa. Eu não sei você como que está a sua vida aqui. Fala uma coisa muito engraçada, deve estar busy, né? Você está busy? Está busy? É. Eu sei que você está muito busy.
E o que aconteceu? Eu fui dizendo sim para as agendas, eu fui, sabe? Não vou, tu vai estar em Brasília? Eu vou. Você pode dar um pulinho em São Paulo? Falei, bom, já vou estar em Brasília, tá, dou um jeito. Comecei a negligenciar o abastecimento. Eu comecei a não dormir nas madrugadas, não me alimentar direito, e comecei. Eu digo para você, todas nós podemos errar e negligenciar o abastecimento. E eu comecei, eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo, Deus? E teve um dia que eu cheguei no hotel cansada. E eu comecei a dizer assim, Deus, eu me senti assim, ó, desligada da tomada. Eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida. E eu tive um sonho. Eu sonhei que uma ministra me convidava para uma conferência. E eu ia para essa conferência. E sabe aquela estrada sinuosa, cheia de curvas, escura, perigosa, escorregadia. E eu subia pelo canto porque eu fiquei com muito medo. Só que na subida dessa estrada tinham muitos carros acidentados. E eles não eram tirados, eles eram colocados ali como monumentos, como aviso. A estrada é perigosa. Carros totalmente quebrados, destruídos. E eu comecei a subir aquela estrada e cheguei na conferência. Vi muitas ministras lá. E o sonho acabou. Eu falei, meu Deus, aquele sonho me deu um temor. No outro dia, essa ministra me convida para a conferência dela no Brasil. E eu até falei com ela, eu falei assim, olha, vamos ver se vai dar certo. E quando eu desliguei o telefone, o Senhor falou assim comigo, cuidado. Essa estrada é perigosa. Os carros que você viu no sonho são ministérios que já andaram por essa estrada, se quebraram. Estão parados no meio da estrada, não prosseguiram. Venderam o propósito, perderam a autoridade. E Deus falou assim comigo, cuidado. E eu comecei a entender que nós podemos perder a conexão com Deus muito rápido. Que nós podemos nos desconectar muito rápido. E eu vou te dizer, ir na igreja não significa estar conectado. Ter ministério não significa estar conectado. Não significa. Agora, quando você, dentro da sua casa, se cala. Quando você... A Bíblia diz o quê? Aquele que me ama é quem fala que me ama, quem canta que me ama. É aquele que faz o quê? Olha, aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, eu poderia dizer para você que a linguagem do amor de Deus não é nenhuma daquelas. Não é toque físico, não é tempo de qualidade. A linguagem do amor de Deus é obediência. E é onde nós mais falhamos. Se você for olhar para a sua vida com Deus hoje, eu quero que você tire o véu. Você e Deus, você tire a máscara. Porque a gente pode se mostrar espiritual para muitas pessoas, mas nós sabemos as nossas desobediências. E às vezes nós sabemos que hoje nós estamos enfrentando momentos e situações que não são processos de Deus, não, são colheitas de desobediência na nossa vida. Porque nós desobedecemos. E Deus, Ele dá a colheita como um presente. Ele fala assim, se você não colher, você não vai aprender. É por isso que para filho pródigo, você não encontra ele no caminho e dá uma cesta básica. É capaz que ele não volte para casa. Até para ajudar alguém, você sabe que você precisa perguntar para Deus, eu devo ajudar? Porque às vezes você está abortando o processo de Deus na vida de alguém. Uma das coisas mais tristes que nós fazemos por alguém é impedir que ele viva as consequências das escolhas deles. Você está sempre escapando, tirando aquela pessoa, sempre pagando a conta dele, sempre... Vai ter uma hora que você vai dizer, olha, agora você vai ficar devendo. Às vezes aquele filho problemático, já viu? Que a mãe tem um caso de amor com o filho problemático. Defende ele em tudo, paga as contas dele, faz tudo. Você vai ver esse filho problemático, ele nunca cresce. Ele é infantil. Ele não construiu nada na vida dele. Você sabe disso, talvez a sua família tenha um caso assim. Um bebê de 40 anos. E quando a mãe morre, o pai morre, fica perdido. Não sabe quem é. Jesus. Deixa eu te falar, o reino de Deus, ele não é visível. Ele não vem com uma aparência. Eu fui ministrar numa conferência e Deus falou assim comigo, filha, a palavra que você vai ministrar é... Jesus, será que eu falo? A verdadeira espiritualidade. E eu cheguei e eu
Eu estava com essa palavra no meu coração, Deus me deu a palavra, eu comecei a verdadeira espiritualidade. E gente, quando você vai olhar para a palavra de Deus, a verdadeira espiritualidade muitas vezes não tem nada a ver com a espiritualidade que eu e vocês estamos vivendo. É confrontador, principalmente ler Mateus 6. Que tu dá a esmola, né? A mão direita não precisa ficar sabendo, que é secreto, não é oração pública. E aí chegou uma pessoa e disse assim para mim: você percebeu? Primeiro ela falou muito, falou. Sabe aquela pessoa que arrota a espiritualidade? É o espiritual au. Ele é muito espiritual. A pessoa é muito espiritual. E eu sempre digo que o tamanho da capa de espiritualidade é o tamanho da carne que a pessoa tem que esconder. Por isso que às vezes você vê tanta espiritualidade por caráter. É espiritual, mas mente, engana, fala mal pelas costas, não é fiel, não é leal, está sempre envolvido numa confusão. A verdadeira espiritualidade, ela traz cura por onde ela passa. Aí essa pessoa chegou pra mim e disse assim: desculpa, eu tô de pano de saco. Olhei pra ela e falei: pano de saco? Ela tava com um vestido bonito pra mim, tingido, e era realmente um tecido de pano de saco. Eu falei: mas tu deu um upgrade no teu vestido, no teu pano de saco. Eu brinquei com ela. Porque o pano de saco que eu conheço bíblico não é nada parecido com isso. tingir e tal. Aí eu já pensei comigo: Jesus, me ajuda. Ela falou: eu tô aqui, mas tem não sei quantas na torre de vigia, enquanto eu disse amém. E eu passei 90 dias na torre de vigia, em jejum e oração. Eu falei: Jesus, ela perdeu tudo que ela fez agora nessa mesa. Porque a Bíblia diz: quando você jejuar, lava o teu rosto. Você não precisa mostrar, porque não é para as pessoas. Sabe, esse desejo de ser aceito pelas pessoas, ser espiritual, é um orgulho que destrói o ministro, destrói a vida da pessoa, destrói. Você não precisa mostrar. Já viu aquela pessoa que sempre tem que ter uma revelação, ela sempre tem que falar algo. Às vezes tem mais espiritualidade do que ele que está calado, porque você vê mais testemunho na vida dele. Aí eu falei: Deus, me ajuda, porque eu vou ministrar sobre verdadeira espiritualidade. E um dos tópicos era: não vista pano de saco diante das pessoas. O que Deus falou? Não rasga mais as suas vestes, rasga o teu coração. É por isso, eu tenho um pé atrás com votos visíveis. Eles são perigosíssimos. Às vezes são verdadeiros troféus espirituais que te impedem de viver a verdadeira espiritualidade. Eu fiz isso. Eu lembro que um dia eu estava numa mesa, a moça falou: se eu pudesse tomar esse refri. Eu falei: por que tu não toma? Eu estou de jejum. Assim: pode tomar agora, porque tu perdeu tudo que estava fazendo. A primeira conexão que você precisa ter, restabelecer, é aquela que você tem com Deus. Sem essa, todas as outras nossas conexões que nós somos como esposa, como mãe, vão falhar. Como mãe sem Deus, você é uma megera. Ou você é super protetora, ou você é uma mãe que não está nem aí. Sem Deus, o seu marido precisa pedir ajuda para o Senhor. Porque você me olha aqui com essa carinha assim, eu vejo assim, tudo tão santa, mas lá na sua casa, só Deus sabe o que você faz. Quem você é. Às vezes você nem fala, só faz a cara. Todo mundo já sabe. Lucas 17:20 diz algo que para mim é uma chave do reino de Deus. Diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus. Os fariseus é aqueles que mais se preocupavam com a aparência, aqueles que mais queriam ser vistos. Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus, ele não é detectado por sinais visíveis. Não se pode dizer: está aqui, ou está ali, lá na Abapai, lá em Criciúma, está aqui, em Boston. Não. Pois o reino de Deus, ele já está entre vocês. Existe uma conexão invisível. Você sabia que está passando por nós agora ondas de rádio e de TV? Se nós ligarmos uma TV aqui, ela vai funcionar. É invisível. O reino de Deus, você imagina que algo natural, perecível, como diz a Natália, né? Que vai acabar.
Agora, se você ter a visão da eternidade, você imagina espiritualmente as conexões de Deus. Se nós pudéssemos ter olhos abertos agora para ver as conexões do Espírito e aquilo que Ele está fazendo. Mas só começa se você está conectado com Deus. Sabe por quê? Eu fiz uma oração. Eu disse assim: Deus, sabe de uma coisa? Eu amo as minhas amigas. Eu falei isso. Eu sou apaixonada por elas. Eu tenho amigas de 23 anos, 24 anos, 25 anos. Eu tenho amigas de longa data que me conhecem do avesso. O meu olhar, elas já sabem se eu estou bem ou se eu não estou. Mas eu falei assim: quer saber? Eu quero me conectar, eu quero conhecer as tuas amigas, Jesus. A tua amiga já fez isso contigo? Você tem uma amiga que te apresentou uma outra amiga e vocês se tornaram tão amigas. Aí você agradece: é por causa da fulana que eu conheci a Beltrana. Que coisa boa. Eu falei: Jesus, eu sei que tu tem as tuas amigas, aquelas que conversam contigo todos os dias, aquelas que são tuas parceiras, aquelas que conhecem teus segredos. Eu quero falar com elas. Me conecta a elas. E eu fiz uma oração: não me deixa cumprir agendas, eu quero fazer alianças. Eu quero caminhar onde o Senhor está caminhando. Eu quero estar onde o Senhor está indo. As maiores conexões não têm sinais visíveis. Nós estamos aqui, né? Inúmeras conexões passam por nós. Quando você está conectado, uma coisa acontece: você ouve outra vez a voz de Deus. E é interessante que por trás dessa tomada tem um aparelho. Mas essa tomada tão pequena, ela se conecta, ela faz com que o aparelho funcione. Escute, essa conexão, quando nós nos conectamos com Deus, faz que o nosso propósito, que a nossa vida volte a funcionar outra vez. Quantas de nós nos sentimos totalmente desligadas de Deus? Perdi a conexão com Ele, não ouço mais Deus, estou tão perdida, estou tão distraída, estou tão fora. O culto sendo uma bênção, a palavra maravilhosa, mas eu me sinto totalmente desligada. Eu quero dizer uma coisa para ti: tem hoje uma unção aqui de conexão com Deus outra vez. Você pensa que Ele não vai te aceitar de volta porque você errou. Você ainda está presa a vícios, você mentiu, você enrolou, você enganou pessoas. Você não foi leal, você foi desleal. Escute o que eu estou falando, você não se sente digna. Agora eu te digo, você nunca será digna. Eu nunca serei digna. Não é pela nossa dignidade, é graça, é favor e merecido. É graça de Deus. Nós nunca vamos ser merecedoras. Então pega hoje e se liga outra vez. Você sabe o caminho. Você sabe o caminho, que é: fecha a porta do teu quarto e fica com teu pai em secreto, que Ele vai te ver. Mas é tão interessante que o Deus que conecta pessoas por propósito, Ele também é aquele que desconecta por propósito. Isso eu aprendi no ano 2011, um dos anos mais difíceis da minha vida, que eu caminhei com pessoas que eu achei que Deus nunca ia permitir que eu ia estar longe delas. Pessoas que comiam na minha casa, que eu tinha como filhos. Não é uma pessoa, várias pessoas. O Senhor veio e trouxe aquele rebuliço. Sabe quando você chega num vale de ossos secos, igual Ezequiel entrou, e ele diz, né? O Senhor faz uma pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos podem voltar a ter vida outra vez? Ele fez uma resposta que talvez eu e você falaríamos: Senhor, sobre esses ossos, só o Senhor sabe. Então ele disse assim: então tá, eu te dou autoridade para você profetizar. Naquelas coisas que você não sabe, profetiza. Naquelas coisas que só Deus sabe, profetiza. Ele te dá autoridade para profetizar. Tem uma doença na família, você não sabe como que vai ser. Deus vai levar, Deus vai curar, Deus vai deixar. Começa a profetizar, cura. Teu casamento está em crise, você não sabe como que vai ser o amanhã. Começa a profetizar sobre o vale. Deus te deu autoridade naquilo que você não tem entendimento, naquilo que só Ele sabe. E aí eu comecei a orar, Deus, e nós estávamos num vale. Sabe quando a tua vida não vai? Você já viu aquele culto que não vai? Já teve num culto que não vai? Já viu o ministro de louvor desesperado, que está tudo seco, tudo os céus de bronze, e ele vai tentando cantar mais música para tentar dar certo, e a coisa só vai piorando. Aí quando você está num culto assim, você tenta ministrar aquela espada longa e chata, né? Não vai, a coisa não anda. Nós passamos um ano assim. Era difícil, era duro, era ruim.
E eu falei: Deus, eu estou num vale de ossos secos. Ele fala: então profetiza. Quando eu profetizei, um rebuliço aconteceu. O que aconteceu? Osso começou a encontrar o seu osso. Eles estavam separados. Havia uma conexão perdida. A primeira coisa que Deus faz é restabelecer uma conexão. O corpo totalmente desconectado. Era um poderoso exército desconectado. Ossos. E a palavra profética, ela libera uma conexão perdida. E aí, a palavra profética, ela tem o dom de conectar. Quando você está debaixo da unção de Deus, quando você está debaixo da palavra de Deus, a conexão acontece naturalmente. Voa um para o outro. Você não precisa forçar a amizade com ninguém, porque é Deus que te apresenta quem você deve estar. Você vai ver que aquelas enrascadas que você se meteu, foi porque você estava carente. E você se conectou por emoção, por carência. Mas é talvez aquela pessoa que você falou assim: Deus me livre essa pessoa. Quando você conheceu ela, você viu assim: era tudo coisa da minha cabeça. Essa mulher é de Deus, eu preciso estar conectada com ela. Glória a Deus, porque eu me submeti aos processos de Deus e me conectei com ela. Entende isso? Não é você que escolhe, é o próprio Espírito que escolhe. Vocês lembram quando Abraão e Ló saíram? Abraão é aquele tipo de pessoa que começou a obedecer pela metade. Eu conheço pessoas assim. Eis aqui uma pessoa assim. A gente tem o dom, sabe do quê? De obedecer pela metade. De obedecer aquilo que nos convém. Ele falou o que para Abraão? Lá, sai da tua terra. Você entende bem isso? Da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quem que ele leva? Ló, sobrinho. E você percebe que quando Abraão consegue chegar no nível de obedecer totalmente e romper com laços, escute, laços de sangue também não significam laços espirituais. Eu conheço pessoas que estão com a vida destruídas porque nunca romperam com seus pais e se aliançaram de verdade com o seu marido. Muitas mulheres ainda presas à sua família e estão traindo o propósito de Deus para a vida delas. Se você ainda se sente muito mais ligado à sua família, seu pai e à sua mãe do que ao seu marido, ore hoje por isso. Deus, eu quero me conectar ao meu marido, ao meu casamento. E aí você vê Deus desconectando Ló da vida de Abraão por um propósito. E quando ele desconecta, quando ele diz vai para um lado, eu vou para o outro, o que acontece? A voz de Deus alcança a vida de Abraão. Sabe por que às vezes você não está ouvindo a voz de Deus? Você está andando com as pessoas erradas. E as pessoas não são erradas porque elas são ruins. É porque não é propósito. Gente, outro dia alguém estava falando sobre isso. Eu falei, não endemoniza as pessoas, porque às vezes a gente pode cair no erro que só a gente é o certo. Se você for ler a Bíblia, você sempre é Davi, nunca Saul. Já percebeu que é sempre a sua amiga que é o Saul, sempre o outro que é o errado? Mas posso te dar um conselho em nome de Jesus? Faz uma avaliação correta. Senhor, aonde eu preciso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso? O Espírito Santo está falando com algumas mulheres aqui nessa noite. Está falando, eu estou fazendo uma varredura em você hoje. A dracma perdida só foi achada porque a casa foi varrida. Passou por uma faxina. Algumas coisas preciosas que nós perdemos só serão encontradas depois de uma grande faxina de Deus. E quando não foi Deus que conectou, não adianta forçar. É igual sapato. Já aconteceu contigo? Tu gostar de um sapato, já aconteceu comigo. Não, mas dá, não vai doer. Ô, doce ilusão. O último, na promoção. Moça, tem certeza? Procura bem nas caixas. Não tem mais? Não tem, tem só esse. Não, mas eu acho que não vai doer o meu pé. Outro dia andei descalço no aeroporto, por causa de caí numa cilada dessa. Meu pé não aguentava mais. O calço 39 estava com 38. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Forçar machuca, impede a caminhada. E às vezes muitas das forçações de relacionamentos são porque pode dar algo em troca. Eu estou com saudade dos relacionamentos de verdade, em que as pessoas andavam uma com as outras não porque elas poderiam oferecer algo. E eu sei que uma das feridas dos brasileiros aqui nos Estados Unidos é isso.
Ninguém faz nada de graça para ninguém. Tudo tem peso de dólar. Tudo tem peso. Ninguém é amigo de ninguém. Eu já vi tantas pessoas vindo reclamar para mim. Eu sei que no meio tem os anjos do Senhor. Aqueles que recebem nas casas, que ajudam no primeiro tempo, que emprestam dinheiro para a pessoa pelo menos dar um respiro. Mas é muito passar a perna um no outro. É muito a minha vontade. Escuta, quando você aprender a renunciar pelo outro, quando você começar a praticar a generosidade, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. É lindo. Outro dia Deus me perguntou assim para mim: filha, conchavos ou conexão? Porque conchavo, os dois vão ganhar algo, há um interesse. Conexão é diferente. E às vezes quando eu falo assim, conexões poderosas, você pensa assim, uau, aquela ministra, quero me conectar com ela. Mas Deus não quer te conectar com ela, não vai ser bênção na tua vida. Você vai ficar frustrada, decepcionada. Às vezes Deus vai te conectar com uma mulher que você pensa que não tem nada para te oferecer. Mas quando ela abre a boca, você diz assim, uau, o que o Senhor está fazendo? Não olhe para os púlpitos, pelo amor de Deus, e pense que dali vai vir alguma coisa. Escute, está todo mundo na mesma guerra. Todo mundo com as mesmas dificuldades. Tem nada de especial não. E ainda posso te dizer, eu reafirmo a palavra da Moana. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, os improváveis. As improváveis, escute. A palavra hoje está na mão daquele que não tem influência. Eu fiz uma conferência, chamei algumas mulheres, e faz um tempo atrás que Deus começou a dizer para mim, falar para mim sobre as mães especiais. Deus começou a dizer assim para mim, eu estou ouvindo o choro das mães que têm filhos especiais. Dentro das igrejas elas estão totalmente desamparadas, abandonadas, sozinhas. Muitas foram abandonadas pelo marido, porque é uma das coisas que mais acontecem quando uma criança especial chega na família. O casamento se dissolve, o homem não suporta a pressão. Porque a mulher fica tanto tempo na UTI com aquela criança, ou a mulher fica envolvida nas terapias, então a família fica abalada, a grande maioria. E Deus falou assim, eu estou ouvindo o choro dessas mães, e eu quero que você comece a falar por elas, que você dê voz a elas. E eu me lembrei da Angel, que mora na Inglaterra, que ela tem uma menina de 6 anos que tem uma síndrome. E a síndrome dessa menina é que tudo vai parando até a menina ir embora. E receber um diagnóstico desse, com 2 anos a menina começou a paralisar as primeiras. No dia do aniversário da Angel, a menina parou de andar. E ela falou assim, Deus, que cruel, no dia do meu aniversário. Deus falou, não filha, não é crueldade. Eu quero que você não se esqueça da minha fidelidade. E na conferência, eu falei, Angel, eu queria que você ministrasse especialmente para as mães especiais. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam. Muitas mães têm filhos com autismo, com síndromes. Elas se sentem sozinhas, às vezes envergonhadas. Dentro da igreja não tem espaço para essas crianças. São olhadas de maneira... Foi por isso que nasceu lá na igreja o espaço que nós temos hoje para os autistas e crianças com alguma situação. Tem bola, tem malha, tem livros, tem tudo especial para eles. Uma salinha com uma luz com dimmer. Gente, isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Os pais, sabe, às vezes não é nem para criança, o pai se sente amparado e amado. Tem lá uma pessoa especialista nisso, conversa com o pai e com a mãe. E não é para excluir a criança do bando não, da salinha, porque o intuito é essa criança estar com os outros. Mas às vezes por causa do barulho, por causa daquelas, de todas, né, elas precisam dessa sala. E aí, a Angel, aí o pessoal dizia assim, ó, ai, vai estar a fulana. Que glória a Deus. A Beltrana vai estar, meu sonho é conhecer ela, bater uma foto com ela. Ai, a Ciclana vai estar. Que Deus tenha misericórdia de nós, gente. No meu direct mesmo, quando é que a fulana vai ministrar? O dia da fulana. A minha vontade de responder outra coisa era bem grande. Qual é o dia da Ciclana? A vontade de falar tudo errado, né? Aí eu pensei, não, meu silêncio vai falar por mim, igual aquela música. Aí, ok, a Angel lá no meio, na dela. Aí elas olhavam assim, quem é essa aqui? Quem é essa guria aqui? Essa guria aí? Essa é a Angel, menina preciosa. Ah, tá. Mas qual é o dia mesmo da fulana que vai ministrar? A Ciclana, aquela, que tal o dia? E gente, no dia que essa Angel pegou o microfone e começou a ministrar, Deus falou assim comigo, tu lembra? Depois vocês me ajudam a voltar.
na Angel, certo? Me ajudem, vocês já me conhecem. Que eu vou esquecer. Mas quando a Abba Pai nasceu, vários pastores que nós amamos e respeitamos nos chamaram, com plataformas prontas já, com estatutos prontos, com formas de fazer pronto, tudo pronto. Nos chamou e disse assim: conecta com a gente. Nós liberamos sobre vocês, está tudo pronto, inclusive é uma plataforma visível. E nós amamos essas pessoas, não tem nada de errado nisso. Eu nem digo errado quem faz isso. Só que quando eu fui para casa, fui orar na minha sala, o Senhor falou assim comigo: será que eu vou achar alguém na face dessa terra que eu possa fazer algo novo e diferente? Será que eu posso? Alguém que não é uma máquina copiadora, uma impressora, um xerox. Alguém que vai viver a autenticidade do meu espírito e vai obedecer à nuvem da presença de Deus. Será? Eu quero fazer algo novo. E eu falei pro meu marido: amor, a gente vai ter que frustrar alguns líderes que a gente ama, mas a gente vai ter que dizer não. Que Deus nos deu algo diferente, nós temos que seguir e obedecer à voz do Espírito. Quando eu estou lá sentado ouvindo a Angel, Deus falou assim comigo: filha, você lembra que eu falei que eu queria fazer algo novo? Que eu quero mudar, que eu quero quebrar padrões, eu quero trazer a verdadeira essência do Evangelho. Eu falei: eu lembro, filha. Escuta o que eu vou te falar. Eu não estou procurando pessoas famosas, cheias de seguidores, de influência. Os meus olhos não procuram essas pessoas. Os meus olhos procuram aqueles que são meus. E ele disse assim: filha, nos últimos dias muitos vão chegar até mim e dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu ministrei em muitas conferências no teu nome, Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome. Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você fez tudo no meu nome, mas você não estava comigo. Você não tinha conexão comigo. E Deus falou assim: eu estou fazendo algo novo. Eu estou colocando palavras e autoridade na boca e na mão de pessoas que não são conhecidas. Então não espere se conectar com pessoas que têm uma grande influência. Talvez as mulheres mais poderosas que o Senhor vai te conectar são aquelas que nem Instagram tem. Um dia eu estava dentro de uma igreja, numa conferência maravilhosa. Eu não fui ministrar, eu fui receber, porque escute, nós todos precisamos receber. A desgraça na vida de um ministro é quando ele pensa que ele só pode, ele ministra, ele fala. Já viu aquelas pessoas que não deixam você falar nada? Você vai contar um testemunho, não dá, porque ela tem o melhor testemunho para contar dela. Você vai dizer assim: ai, sabe assim, ó, Deus me falou, Deus me falou isso, e acabou o que Deus te falou. Tu não consegue mais nem falar para ela mais. A Bíblia diz que há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala demais. Como é triste. E se você for observar numa roda de amizade, às vezes a pessoa que vai ter mais ouvidos atentos quando ela fala é aquela que fica mais calada. Porque quando ela fala, ela fala. Mas aquele que vai falando... Eu lembro outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela não deixava eu falar. Eu falei para ela, porque eu fui muito sincera: é difícil conversar contigo, porque eu já tentei 2 vezes falar uma experiência minha, eu não consigo. Ela: ai, desculpa. Eu disse: não, tu tá desculpada, mas eu tô te falando. Sabe o que eu fiz? Conectei ela com uma que fala mais que ela. Falei: vem cá, vocês duas precisam se conhecer. Eu falei, como pastora, eu falei: aqui vai dar brete agora. Vocês duas precisam se conhecer. Vocês são tão parecidas. Elas: ai, pastora. No outro dia veio a outra: pastora, ela não para de falar. Eu falei: glória a Deus. Porque para todo Jacó tem um Labão. Para todo enganador tem um que já fez curso no exterior. Porque com ferro que se afia. Às vezes você vai reclamar da sua amiga, mas se você abrir bem o seu olho mesmo, você vai ver que... E eu estava numa conferência e sabe na sua frente os conchavos acontecendo? Fulano tem tantos membros na igreja dele. Prazer. E eu comecei a dar meus passos para trás. Eu falei: Thelma, a gente não é desse povo. Thelma, esse povo não nos representa. A gente não anda com isso. Thelma, vamos cair fora daqui. A gente começou assim. Igual os pinguins, sorria assim, né? Aí, naquele dia Deus me deu uma palavra. Deus falou assim para mim: conexão não é conchavo. Conchavo vai falar daquilo que você pode me oferecer, troca de favores. Conexão não tem troca de favores. Deus falou comigo: é contrato ou aliança? Porque o contrato tem cláusulas
que validam as duas partes, aliança não. Ele diz, Deus falou assim, mesmo que você seja infiel, eu permaneço fiel. Isso é aliança. Quando alguém erra com você, você permanece fiel. O mundo vai dizer, você é uma boba, teu marido te traiu. Deus falou assim para você, permaneça fiel, porque eu vou honrar através da sua fidelidade esse casamento outra vez. Eu vou restaurar. Propósito ou proposta? Eu lembro que outro dia uma empresa me procurou, pastora, tudo bem? Aqui é a empresa tal. E já deu assim, de cara. Nós somos uma empresa tal e tal, tal, e nós vamos mandar para sua casa toda a nossa coleção de inverno. E você vai ganhar tanto por mês, além de toda a coleção da nossa loja. E nós queremos aquele lifestyle, né? Que você anda com a sua filha. Anda com a sua filha no parque com a nossa roupa. Faz um texto bem bonito que tu sabe fazer. E lá no final marca a nossa loja. Aí Deus falou assim comigo, filha, não venda o seu propósito. Você não é uma blogueira, você é alguém chamada por mim para influenciar as mulheres a não comprarem roupas. Escute isso. Nós perder, porque o que eu podia pensar? É Deus cuidando de mim? Não é? Ó, Deus cuidando de mim. Uma mulher de propósito não vai ser uma mulher de proposta. Quando eu recusei, eles falaram assim, nós nunca fomos recusados, mas por conta do seu coração você não precisa nem marcar, a gente está enviando as roupas para você. Conchavo fala de cambalacho, arranjo, conveniência, trama. Conexões fala de ligação, união e vínculo. Nunca foi sobre fama, sobre lugares privilegiados. Nunca foi sobre plataformas e também sobre conchavos. Jesus nunca esteve num conchavo, mas sempre esteve conectado às pessoas certas. Jesus amava se conectar com os improváveis. Mas nós temos mulheres desconectadas, que estão desconectadas das mulheres que Deus quer que você se conecte. Gente, é tão lindo. Eu olho para a minha vida hoje, eu lembro, olhando tudo que Deus construiu, que Deus alinhavou e eu não sabia. Quem é costureira que sabe que antes às vezes de você ir para a máquina, para o definitivo, você precisa alinhavar. Porque você vai ter uma noção do que está fazendo. Eu não sabia que Deus estava alinhavando algumas coisas, me conectando a pessoas. Hoje, essas pessoas fazem toda a diferença na minha vida. Eu queria que vocês colocassem mulheres desconectadas. Tem aí. E muitas de nós dentro da igreja estamos assim, completamente desconectadas. Nós vemos uma série de pessoas desconectadas. Um dos nossos maiores desafios da igreja, escute, são conectar as pessoas certas. Sabe quando eu vejo quando um líder é saudável e maduro? Quando ele sabe fazer conexões pontuais. Quando ele consegue pôr as pessoas pontualmente nos lugares onde elas fluem. A maior tragédia é fazer como o Davi fez com Uria, colocar as pessoas certas nos lugares errados. E sabe quando isso acontece? Eu não quero entristecer o coração da fulana. Se não colocar ela, se não chamar ela, vai ficar triste. Escute, deixa ela ficar triste. Eu vou fazer um jantar, eu queria muito convidar aquela pessoa, mas se eu bater uma foto e a minha amiga souber, ela vai ficar muito chateada. Ela nunca foi sua amiga. Porque amigo celebra os nossos amigos. Amigos celebram o que nós estamos vivendo. Celebram. Nós temos que parar com essa imaturidade dentro da igreja. Essa imaturidade. Às vezes você não pode ser você porque a pessoa vai ficar brava. Deixa ficar brava. Outro dia uma pessoa me cobrou. Tu só anda com a fulana, né? Eu falei, eu amo andar com a fulana. É tão legal, a gente se combina. Ela é divertida. Às vezes eu preciso distrair do ministério. Ela não fica falando de coisa de igreja. Ela fala de outros assuntos, é tão maravilhoso. Amo estar com ela. Por quê? Não, nada não. Eu falei, tá. Dentro da igreja, entre as mulheres, sabe por que muitas mulheres não crescem? Porque Deus olha e diz, como é que eu vou dar algo na mão dessa mulher invejosa, competidora, brigona, falar mal dos outros? Não posso. Escute, as unções de porções maiores que eu conheço, de pessoas que eu já tive a honra de estar perto, são as pessoas mais generosas, de coração mais lindo que eu já vi na minha vida. Outro dia eu falei com uma mulher que tem uma exposição no Brasil, assim, é uma mulher levantada por Deus. Fui pedir um conselho para ela, ela me deu um conselho, eu fiquei assim, de queixo caído quando ela falou. Eu assim, como que tu lidou quando isso acontecia contigo? Ela falou, eu fiz isso.
Mas eu acredito que as Escrituras são nosso manual de vida e luz que ilumina o nosso caminho. E ela nos revela conexões poderosas. Você vai ver Jael e Débora. Você vai ver Ruth e Noemi, aquele tipo de pessoa que não te deixa no tempo difícil. E como é bom ser amada nos dias difíceis. Como é bom ter alguém do nosso lado quando você não tem $1, R$1 para oferecer. Você sabe que aquela pessoa está do seu lado porque ela te ama. Sabe quem são as minhas guerreiras lá? As pessoas que hoje têm meu coração, que eu posso falar tudo. Às vezes quando eu digo assim, eu quero desistir, eu tô mal, eu tô me sentindo desconectada, me ajuda. São as pessoas que há 24 anos estavam lá comigo dividindo um cachorro quente. Muitas vezes pagando o meu jantar porque eu não tinha dinheiro para pagar. Elas não estão comigo hoje pelo que tá acontecendo na minha vida. É muito perigoso. E é muito triste quando pessoas se aproximam de você por aquilo que você tem e não pelo que você é. É por isso que as pessoas se ofendem. Quando você não dá o que elas querem, elas saem, elas se ofendem. Você vai ver Sifrá e Puá, as parteiras, juntas no mesmo propósito. 2 mulheres com o mesmo chamado, que não competem. E outra coisa, elas têm a mesma decisão só de olhar. Esse menino aqui vai viver. Vai viver esse menino. Ela olha para Sifrá e fala: vai, Sifrá, nós vamos esconder esse menino. Você vai ver Isabel e Maria, que para mim é uma das conexões mais lindas da Bíblia. Porque Isabel está gerando o último sacerdote da antiga aliança, João Batista. E para a antiga aliança, o que Deus contou? Com maturidade, experiência, não é? A última mulher é uma mulher velha, que já estava idosa, muito fiel a Deus, mas estava estéril. Ela é o útero perfeito para o último sacerdote. Mas quando o Senhor olha para a nova aliança, Ele vê Maria, uma menina pura. É por isso que na nova aliança não tem experiência e habilidade, tem pureza. É por isso que você vê as mulheres agora que vão fluir, homens e mulheres, eles têm pureza no coração. Eles não são apegados a título, eles não são apegados a nada, eles querem só Jesus. Todos os ministros de fogo que você está vendo nessa nação, no Brasil e nas nações, eles começaram dentro do quarto deles querendo só Jesus. Eles não pediram: me dá uma igreja grande, me dá uma influência grande. Eles não pediram: eu quero mais a tua presença. E o Senhor falou: eu não posso deixar essa lâmpada escondida. Eu não posso, eu tenho que colocar no lugar alto para iluminar todos. E Ele também não esconde, a Bíblia não esconde conexões que foram desastrosas e ineficazes, mas que produziram lições profundas. Sara e Agar. Quando Sara se beneficia do que Agar tinha. Sabe, tem muita pastora que é como Sara. Ela tem uma promessa, mas ela não acredita que é no útero dela que vai nascer essa promessa. Ela usa uma mulher da igreja dela e diz assim: tu vai cuidar das mulheres. Sabe que vai acontecer confusão. Eu não queria falar isso, porque eu sei que às vezes cria desconforto. Mas sabe, é o que eu tenho visto por onde eu tenho viajado. É igual eu botar a Vitória vai cuidar da Bela. Às vezes eu saio, hoje eu saí, né? Falei: filha, cuida da Bela. Talvez a Vitória pode olhar, quando já viu o filho mais velho cuidando dos mais novos? Cuida do mais... né? Você vai ver o que vai acontecer. E a Bela fala, bem petulante: tu não é minha mãe? Na igreja acontece isso. Ciúme, briga. Quando uma mãe não toma postura de mãe, escute, ainda que você pense: mas eu não tenho nada para oferecer, é no teu ventre que Deus vai gerar. Porque se fosse só por Abraão, Sara é descartável. Ele nunca descartou as mulheres. E mulheres pontuais para essa hora. Deus nunca descartou. É no teu ventre. Ana e Penina. O nome Penina, você sabia que significa joia preciosa, joia rara. Mas Penina se sentia tão rejeitada, tinha tanto ciúme do amor que Eucana tinha por Ana, que ela não conseguia ter a alegria dos filhos. Ela queria competir, ela queria machucar. É aquele tipo de mulher que tem ministério para ferir os outros, que tem chamado para mostrar, esfregar na cara de quem não tem. E Ana tem a chance de dar o troco. Ana tem a chance de cantar Sabor de Mel. Mas Ana fala uma coisa: não,
O Senhor vai me dar, mas ele não é meu. Eu não vou esfregar na cara de Penina, que eu também posso. Eu vou entregar para ti, Senhor. Não é meu, é teu. Não entre em lugares de competição. Não entre nesse lugar. Entregue ao Senhor aquilo que você está gerando. Raquel e Lia, conexões, irmãs que foram tristes de confusões. Evódia e Sintique, lembra que Paulo falei? Fala para as duas fazerem as pazes, pelo amor de Deus. Elas são muito poderosas, são muito preciosas. Escute, até mulheres usadas por Deus podem se desconectar sem propósito. E o próprio Paulo falei, diz para elas resolver a situação delas. E dentro desses contextos nós vamos juntar e aprender com essas conexões. Eu queria falar sobre alguns tipos de mulher para a gente terminar. Primeiro, menino lá, ó. Primeiro eu vou falar sobre as mulheres conectoras. É uma espécie de mulheres que tem aqui na igreja. Tem hoje aqui bastante delas. Esse tipo de mulher aqui, ó. Sabe quem é essa mulher? Ela tá aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. Ela pega um tubo rígido. Sabe aquela pessoa rígida? Ninguém manda em mim. Ela conecta com uma outra pessoa. Já viu aquela pessoa difícil? Difícil. Precisa se conectar com outra que é quebrada e dobrada. Ela é uma conectora. Sabe como é que são essas mulheres? Elas são maleáveis, não se ofendem facilmente. Elas têm uma característica de liderança porque estão sempre dispostas a ceder e a dobrar. Se tem lembrancinha na igreja, vai faltar que falte para ela, porque ela vai ceder para outra. Tá aí uma líder. O líder não é aquele que come primeiro, é aquele que come por último, se tiver. Se não tiver, ele coloca um sorriso no rosto e atende todo mundo. Esse é o líder, não é aquele que é o primeiro. Outro dia eu fui numa igreja e falei, ai pastor, nunca mais faz isso comigo. Eu não quis envergonhar ele na frente do povo dele, mas pelos bastidores eu corrigi ele. O povo tinha feito uma fila para comer, a gente ia comer, ele passou na frente, me passou na frente, passou ele na frente. Eu nunca tive tanta vergonha na minha vida. Eu falei, isso aqui não é o exemplo que Jesus deixou. E eu falei para o pastor, nunca mais faça isso. Se eu voltar aqui, nunca mais faça isso comigo. Porque um verdadeiro líder é aquele que ama a ovelha, ele vai comer por último. Quantas vezes eu e meu marido nem comemos? Porque quando você entende o propósito, o teu estômago não é o teu Deus. São pacificadoras, conectam tubos rígidos que não se dobram, conectam pessoas difíceis, pois possuem na sua construção o dom de conectar. Deus deu para elas. Elas são dobráveis, elas são humilhadas, elas são quebradas. Conectam pessoas difíceis, acreditam nas pessoas difíceis, sabe? A outra diz, mata. A outra diz, não, vamos, espera mais um pouco. Corta, não. Já viu em Lucas que tem aquela parábola da figueira no meio das videiras? O dono disse assim, inútil, não dá fruto, corta. O jardineiro, não, vamos dar mais um ano para ela. Vamos cavar as raízes. São as mulheres conectoras. Ruth foi uma conectora aos propósitos de Deus na vida de Noemi, enquanto ela estava rígida e amarga. Barnabé foi um conector quando ninguém acreditava que Paulo, antigo Saulo, havia mudado. Barnabé toma voz diante dos discípulos, diz, eu acredito no que Deus fez na vida desse homem, um grande conector. E uma característica dos conectores é o seguinte, você olhava na Bíblia, Barnabé e Paulo, daqui a pouco é Paulo e Barnabé, daqui a pouco é só Paulo. Eles são incríveis em levantar pessoas que são usadas, escute, e autorizadas por Deus para funcionar nessa hora. É por isso que tem muito ministro, escute. Um dia eu orei, eu vi muita flecha caída no chão, porque toda flecha precisa de um arco para enviar ela. Arcos são líderes, flechas são as pessoas que Deus está levantando nessa hora. Uau. Barnabé acreditou. Se você abrir em Atos 9, 26, eu vou ler rapidinho. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, rígidos, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então quem? Um conector? Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia lhe falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Como nós precisamos das mulheres conectoras.
Eu queria falar agora sobre as mulheres adaptadoras. Onde é que elas estão? Você vai começar a se encaixar com essas mulheres. As mulheres adaptadoras. Quem nunca precisou de um adaptador? Eu cheguei aqui, gente, eu precisei de adaptadores. Eu acho que é algo tão cotidiano da nossa vida, a gente precisar de um adaptador, né? Para um aparelho funcionar, você precisa de um adaptador. Tem a tomada, tem a conexão, mas falta uma adaptação. São as mulheres inclusivas. Elas suportam as diferenças do outro. Elas não param nas deficiências das pessoas. São aquelas que conseguem conversar várias horas. Efésios 4:1 diz assim: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. São as adaptadoras. Elas têm esse coração. Elas se adaptam para conectar à vontade de Deus. Falam na linguagem que se pode entender. Nos presídios, nas favelas, nos palácios, nas mansões, nos hospitais, elas sempre se adaptam, recuperam conexões perdidas. Arão foi um adaptador para Moisés. Quando Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, Deus levanta um Arão. Dentro do nosso chamado, às vezes nós precisamos de adaptadores. São pastoras. As pastoras geralmente são adaptadoras. Dificilmente desistem e são auxiliares do que Deus está promovendo. Pedro foi um adaptador para os gentios. Pedro, quando desceu do céu, aquele lençol cheio de animais que ele nunca havia comido, ele recebeu uma voz: mata e come. Mas isso é impuro. E Deus fala, Jesus fala: meu filho, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei, aquilo que é meu. Se adapte ao novo. São as adaptadoras. Eu quero falar também sobre mulheres de multidões. São as mulheres multiplicadoras. Onde elas estão? Eu até queria uma regra um pouco maior. Elas fazem de uma conexão milhares. De uma vez só elas conectam várias. Deus usa elas como quer. Algumas mulheres serão para conectar multidões. Vai brigar com Deus. Mas eu sou um adaptador. Pois é, mas tem gente que é régua desse tamanho de conexão. Deus deu os estádios para elas. Deus deu as grandes multidões para elas. E elas estão funcionando dentro do chamado que Deus deu para elas. Sabe qual é o nosso grande problema? É não celebrar às vezes o que Deus está fazendo na vida de outro. Porque a gente não está lá. Escute, meu marido fala uma coisa que é uma verdade. O vento no primeiro andar é totalmente diferente do vento do 12º andar. Então não julgue uma pessoa andando com um sapato que você não está calçada com ele. Não julgue. São as mulheres multiplicadoras. Elas conseguem multiplicar. Não adianta, onde elas estão tem bastante mulheres ligadas a ela. Elas têm um grupo de convívio. Elas têm aquelas células. As mulheres se conectam a ela. Mas também tem as conexões no espírito. De pessoas separadas na superfície, mas conectadas nas profundezas. Pessoas... Não, é a outra. Separados na superfície e conectados nas profundezas. Olha isso. São separados na superfície, mas conectados nas profundezas. Olha isso aqui. Muitas mulheres que estão aqui, você está totalmente desconectada do dia a dia da sua amiga, da pessoa que está com você, mas você vai para o seu secreto, Deus dá um versículo para você. Se você for compartilhar com ela o mesmo versículo. Eu vim do Brasil com uma palavra. O bom da conferência é isso, né? Você vem porque a conferência é para conferir o que Deus está falando. A Moana está lá no Texas, eu estou lá no Brasil. A pastora está aqui em Boston. Vocês estão em várias partes aqui desse país. E aí você vai vendo que nós vamos conferindo o que Deus está falando. E nós vamos ver que nós estamos separadas na superfície, mas conectadas nas profundezas do Espírito. Ele está falando conosco. Ele está nos conectando. Ontem eu cansei de falar com pessoas assim: não, pastor, é o que tu vive. A tua ministração chegou a ficar assustada. Porque é aquilo que eu estou vivendo, é aquilo que Deus tem falado comigo. Não se assuste. São as conexões no Espírito, aquelas palavras que Deus sussurra para você e para outra pessoa e conecta vocês no Espírito. Elas não precisam ser expostas. Escute, essas conexões precisam ser vividas.
São secretas, aquelas pessoas que você pode compartilhar segredos. Jesus tinha os seus 3. Essas raízes são conexões íntimas que você construirá com Jesus em seu próprio coração. Eu queria falar também das conexões à distância. Agora sim. Outro dia eu estava olhando da janela do meu apartamento, cabos em longas distâncias. E eu pude olhar e Deus falou comigo: filha, tem conexões que viajam distâncias. As conexões não estão fadadas à igreja que você congrega as pessoas, as mulheres da sua igreja, mas você está conectada com mulheres no mundo inteiro. Ah, se você soubesse, talvez lá na Rússia tem uma mulher que está conectada contigo no Espírito. Como nós precisamos nos conectar àquilo que Deus está fazendo, ampliar os nossos horizontes. E eu queria chamar essas estruturas aqui, como existem alguns homens e mulheres, ministros, que são essas estruturas aqui. No YouTube você vê muito isso. Muitos homens e mulheres com palavras, ministrações que são verdadeiras estruturas para conectar homens e mulheres à distância. E Deus está fazendo isso aqui hoje. Talvez as mulheres estão nos assistindo agora pelo YouTube, nessa transmissão ao vivo. Está chegando até você, porque Deus tem levantado estruturas desse tamanho para que conexões não sejam perdidas ainda que com a distância. Ele é fiel. Paulo, ele era essa pessoa. Ele estava dentro da prisão, mas ele estava conectado às igrejas de Éfeso, à igreja de Coríntio, à igreja de Romanos. As cartas que hoje nós temos aqui foram de conexões à distância. Paulo chegou a dizer, ele chegou a falar: olha, eu estou aqui, mas é como se o meu espírito estivesse com vocês. Eu me sinto ligado a vocês. Sabe o que falta para nós como igreja brasileira? Maturidade para entender o que Deus está fazendo. A gente largar o bico do jardim de infância, tomar de verdade a espada que Ele nos deu. Como a pastora Renata disse, não gostava de ler. Quem disse que é o que você gosta que você tem que fazer? Nós vivemos uma geração hedonista que só quer o prazer, o culto ao prazer. Escute, para você viver a vontade de Deus, muitas vezes você vai ter que renunciar à sua vontade, fazer o que você não gosta. E hoje eu tenho uma unção nessa noite de conexão. E uma das conexões mais poderosas que a gente pode ter é quando a gente tem com os nossos dentro da nossa casa. E eu queria chamar aqui rapidinho a Vitória. Porque além de a gente ser mãe e filha, o que é um presente de Deus, nós temos muita conexão no Espírito. Mas isso foi gerado de quando ela tinha 6 anos, 7 anos, ela vinha: mãe, Deus falou comigo uma palavra. E eu olhava: qual a palavra, minha filha? Ela falava, eu ficava assustada. Existem algumas conexões que você precisa recuperar dentro da sua casa, urgentemente. Às vezes você está chorando por relacionamentos, eu estou falando: ei, os mais importantes estão dentro da sua casa. E hoje Deus deu uma palavra para ela e eu quero conectar essa geração nova que está aqui, ó, que está chegando. A Vitória tem uma paixão e um amor pelos Estados Unidos. E eu quero que ela deixe uma semente aqui hoje. Eu quero conectar ela, porque uma mãe faz isso, conecta os filhos ao propósito de Deus. Ela é uma conectora, ela devolve fundamento. Quando eu estava sentada ali, o Senhor falou comigo que Ele consegue ver a fome e a sede desse lugar. E Ele disse pra mim, no primeiro encontro que eu tive com Jesus, assim, verdadeiro, eu e Ele, que naquela noite Ele estava colocando uma semente no meu coração. Ela ia crescer e ela ia dar frutos. E ontem alguém entregou uma palavra a mim, eu não sei, a mãe levou ela a mim ontem, de que as minhas raízes estão no Brasil, mas os frutos vão cair aqui nos Estados Unidos. E o Senhor disse que essa noite vai cair um fruto doce nesse lugar. Uma palavra que o Senhor ministrou comigo no Brasil, mas que eu falei a Ele: Senhor, se eu pudesse ministrar uma palavra para o mundo inteiro, que o Senhor falou para mim até hoje, seria essa: a construção de um altar verdadeiro, a construção de uma tenda verdadeira.
O Senhor falou comigo sobre duas gerações, a geração de Moisés e a geração de Josué, que são duas gerações que estão conectadas. Muitas aqui são gerações de Moisés, mas também geração de Josué. E eu queria falar para você, o Senhor está queimando no meu coração: construa a sua tenda. Sabe, eu consigo ver como às vezes algumas tendas caídas, sabe? Você não vê um galho que está caído, algo que não tá rasgado. Construa sua tenda, porque Ele quer colocar uma semente naquele lugar. E lá vai cair frutos e frutos sobre esse lugar, sobre a nossa nação. Construa sua tenda. Derrame o seu perfume mais doce, o que você tem de mais doce aos pés dele. Eu sinto Jesus aqui vindo como uma presença doce nesse lugar. E quando essa presença doce passa por aqui, Ele quebra suavemente alguns altares falsos. Sabe aquela passagem quando Moisés construiu uma tenda? Moisés entrava na tenda, mas Josué permanecia na tenda. Josué já não estava preocupado com Moisés. Josué não estava preocupado com ministros famosos. Josué não estava preocupado com isso. Josué estava preocupado com a presença. Josué queria a presença. Se preocupe com a presença. Não se preocupe com ministros famosos, com o que vão pensar. Sabe, a tenda é do lugar escondido. Ela não é visto pelas redes sociais. Ela não é visto à mostra de púlpitos. Ela é no secreto. Construa a sua tenda. É uma simples tenda. Não é um palácio. Não. Davi, ele falou: olha, eu moro num palácio, mas aquela simples tenda está lá fora. É a simples tenda. A simples tenda. Onde Jesus passa. Onde Ele passa. Onde nós derramamos tudo de mais precioso aos pés dEle. Tudo de mais precioso. O Senhor falou comigo: há um vinho novo no Brasil, mas eu também creio, há um vinho novo nos Estados Unidos, há um vinho novo nas nações, há um vinho novo. São canções novas, são ministros novos, há algo novo vindo sobre esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor sobre essa nação. Uma nação sedenta da Tua presença, que não busca por ministros, não busca por algo visto aqui em cima, não busca por isso aqui. Ela busca os Teus pés, ela busca a Tua presença. Não há nada mais importante que a presença dEle. Se eu vim aqui desde o Brasil pra cá só pra falar que a presença dEle é mais importante, então ok, Jesus. Porque é isso que importa, é a Tua presença, são os Teus pés. O Senhor falou muito forte comigo isso. Eu quero dar algo novo. Há um vinho novo que eu quero entregar aqui essa noite. Será que elas conseguem ver isso? Que é um vinho novo. Tem um fruto aqui novo pra vocês, que vocês nunca experimentaram. Ninguém nunca comeu desse fruto. Ninguém nunca bebeu desse vinho. Mas eu entrego pra vocês, porque eu vi a fome e eu vi a sede. Eu vi o clamor, eu vi o choro nas madrugadas. Eu vi. Enquanto eu entrego um vinho novo, aqueles altares falsos, eles vão sendo destruídos. Ele está entregando um vinho novo. Ele está entregando um vinho novo. E Ele está derramando um vinho novo. Há um vinho novo nesse lugar. Você pode sentir o cheiro. Você pode sentir o cheiro do vinho novo.
nessa nação. Eu quero sacudir você, você deixar sacudir esse lugar. Eu quero sacudir essa nação. Eu quero sacudir você, você deixar. Há um vinho novo nesse lugar. Há um vinho novo nesse lugar. Beba do rio, beba do rio. Há um vinho novo nesse lugar. Há um vinho novo nesse lugar. Beba do rio, beba do rio. Há um vinho novo nessa nação. Há um vinho novo nessa nação. Beba do rio. Yeah. Vem, Jesus, e sacode e quebra todo altar falso nesse lugar. Todo ministro, Senhor, que construiu um altar falso, que não clama pelos teus pés, Senhor. Nós só queremos os teus pés, Senhor. Nós só queremos os teus pés, Senhor. Nós só queremos os teus pés. Nós só queremos a tenda, não queremos palácios. Nós não queremos palácios, Senhor. Nós não buscamos pelo microfone, Senhor. Nós buscamos pelos teus pés. A nação busca pelos teus pés. A nação busca pelos teus pés. Se for preciso, me troca de mesa. Se for preciso, me desconecta. Mas me conecta, Senhor, onde você quer. Será que você pode perguntar para Ele, Senhor, onde você quer? Será que é aqui? Às vezes Deus te trouxe para esse lugar, nos Estados Unidos, para te fazer conexões. Há um rio nesse lugar. Há um rio nesse lugar. Não perca a unção dele nesse lugar. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Eu quero mais do vinho. Eu quero o teu vinho novo nesse lugar. E eu quero o teu rio. E eu quero o teu rio e o teu vinho novo nesse lugar. Nesse lugar. É o meu clamor. É meu único clamor. O teu vinho O novo. Senhor está fazendo algo novo aqui. O teu vinho novo. O Senhor Teu vinho novo. tem muitas mulheres que estavam feridas aqui, escute, por causa de desconexões e conexões erradas. Mulheres até solteiras que estão aqui se envolvendo com conexões erradas. Escute. Eu vejo um emaranhado de fios. O Espírito Santo está começando a desemaranhar cada um deles. E Ele vai começar a conectar da maneira certa. Escute o que eu vou dizer para você. Em Amós 9:11 diz assim: naquele dia eu restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei os seus muros quebrados. Escute, a tenda era um lugar de conexão.
O Senhor quer conectar você de volta ao propósito, derramar esse vinho novo sobre você. Eu quero que você venha aqui, vem, isso, vem, você que foi ferida nas suas conexões, você que deseja mais de Deus. Enquanto a Vitória ministra isso, isso, vem. Você está sentindo, sabe o que hoje? Alguém está falando a minha língua. Não é isso? Meu Deus, eu pensava sobre isso, mas agora alguém está falando a minha língua. Isso, vem. Isso significa você está na sua tribo, filha. Eu te trouxe para a tua tribo, filha. Tem os mesmos costumes alimentares, a mesma língua. Isso, vem. Um vinho novo, um vinho novo, um vinho novo nesse lugar, na minha casa, na minha mesa. Um vinho novo e um rio novo. Vou me lançar, vou me entregar pro teu vinho novo. Ei, sacode esse lugar, quebra o que é falso, quebra o que é falso nesse lugar. Jesus, eu quero construir o altar verdadeiro, o altar verdadeiro, pra você e ninguém mais, pra você e ninguém mais, Senhor. Um altar verdadeiro, um altar verdadeiro, pra você, Jesus, pra você, Jesus. Vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar. Há vinho novo na mesa, pros filhos. Há vinho novo na mesa, pros filhos. O Espírito Santo está vindo sobre esse lugar. Escute, vai haver batismo com o Espírito Santo nessa noite. Conexões serão recuperadas. Se você já fala em outras línguas, comece a se comunicar agora. Isso, comece a ser cheia. Pessoas que ainda não têm o dom de línguas começarão a ser batizadas nessa noite. Seja cheia do vinho novo. Seja cheia do novo de Deus. Cheia da glória de Deus. Isso, mais.